A sequência de 100% de aproveitamento do Manchester City em 2024 foi interrompida com um empate em 1-1 diante do Chelsea no Etihad Stadium, um resultado que acabou com as possibilidades dos Citizens adentrarem a próxima rodada da Premier League na liderança da tabela, às vésperas do complicado mês de março. Bom, depois de um alucinante 4-4 no primeiro turno da Premier League, Manchester City e Chelsea voltaram a se enfrentar novamente no campeonato, porém desta vez no Etihad Stadium e em circunstâncias até certo ponto parecidas com aquela da 12ª rodada, quando os Citizens lideravam a tabela enquanto o Chelsea ocupava a 10ª posição. Mas o Manchester City iniciou essa 25ª rodada da Premier League na vice-posição atrás do Liverpool. Sim, é verdade. Porém, em termos de aproveitamento ou pontos perdidos, era o City que liderava o torneio pelo fato de ter um jogo a menos, ao passo que o Chelsea estava situado aí na mesma 10ª colocação. Pois é, e no final das contas, embora o placar não tenha sido o mesmo do Stamford Bridge, o resultado foi, visto que assim como ocorreu em novembro, Manchester City e Chelsea novamente empataram, depois de uma partida frenética que teve o Chelsea jogando melhor na primeira etapa, com Raheem Sterling fazendo uma excelente partida, um dos destaques dos Blues, e por essa razão até eu diria que de forma justa ele foi coroado com um gol, fazendo ainda prevalecer a lei do ex no Etihad Stadium. Já no segundo tempo, o Manchester City retomou as rédeas do jogo, protagonizando em campo uma verdadeira ação de ataque contra a defesa, vide os 17 arremates concedidos pelos comandados de Pep Guardiola apenas na etapa final. E depois de tanto insistir, o Manchester City chegou ao empate através do gol do volante Rodri aos 38 minutos, dando números finais à partida 1-1. Bom, mas apesar do empate, ainda assim o Manchester City estendeu a sua invencibilidade na Premier League para 9 partidas, um dado que não chama tanto a atenção, porque este mesmo time já sustentou séries de 12, 15, 15 e 18 vitórias seguidas nas 5 edições anteriores da competição. Com isso fica claro e evidente que o Manchester City já acionou o modo on na corrida rumo ao título inglês nesta temporada, inclusive entre os meses de novembro e dezembro, época em que os Citizens conquistaram apenas uma vitória em 6 jogos disputados pela Premier League. Eu já dizia que a partir do momento que eles virassem essa chavinha aí do modo on, ninguém mais segurava. Por este motivo, era de suma importância que os principais adversários do Manchester City na briga pelo título inglês somassem o máximo possível de pontos naquele momento instável vivido pelo time de Pep Guardiola. Aliás, o torneio mundial de clubes, que se mostrava como um problema ao Manchester City devido à viagem até a Arábia Saudita e mais 2 jogos no apertado calendário da equipe, acabou ajudando os atuais tricampeões ingleses a resgatar a confiança e se fortalecer para a segunda metade da temporada. A julgar pelos 93% de aproveitamento do time no período pós-mundial, composto por 9 vitórias e um empate em 10 jogos, contra os 69% de aproveitamento assinalados antes do torneio. Além disso, vale destacar que o Manchester City ainda teve de lidar com as ausências de Kevin De Bruyne e Erling Haaland, isto é, 2 importantes peças da equipe em diversas partidas aí no decorrer da temporada. Mesmo assim, o City, que tem um jogo a menos na Premier League, que inclusive será disputado neste meio de semana contra o Bradford, encerrou a 25ª rodada na 3ª posição da tabela, a 4 pontos do líder Liverpool e a 2 pontos do vice-colocado Arsenal, o que é reflexo do alto grau de competitividade desta edição da Premier League, certamente a mais disputada dos últimos anos, considerando que 3 times, no caso Liverpool, Arsenal e Manchester City, estão lutando diretamente pelo título, estando separados apenas 1 ponto cada um na classificação, considerando obviamente a vitória do Manchester City sobre o Bradford na partida atrasada da 18ª rodada.
Por isso, ainda restando um terço da temporada pela frente, é impossível afirmarmos que o Manchester City conquistará o inédito tetracampeonato inglês ao término da temporada 2023-2024. Em contrapartida, depois do mês de março, teremos uma perspectiva um pouco melhor para analisarmos a real situação do Manchester City dentro da Premier League, a julgar pelos desafios que os Citizens terão para encarar no mês que está por vir. Conforme você pode acompanhar aí na tela, o primeiro compromisso do Manchester City será logo o Derby de Manchester no dia 3, em casa, no Etihad Stadium, seguido de outro clássico, desta vez contra o Liverpool em Anfield, onde o City venceu apenas uma partida nos últimos 20 anos, além de uma visita ao Falmer Stadium para encarar o indigesto Brighton de Roberto De Zerbi. E para finalizar, no dia 31, os Citizens receberão o vice-colocado Arsenal, adversário este, que os derrotou pelo placar mínimo no primeiro turno em Londres. Deste modo, o mês de março será crucial ao Manchester City em sua caminhada rumo ao quarto título inglês seguido, até porque depois do primeiro compromisso do mês de abril contra o Aston Villa, também no Etihad Stadium, os Citizens terão uma sequência de jogos mais tranquila, tendo o Tottenham como adversário mais forte para encarar até o final da temporada. Isso em meio, é claro, aos decisivos jogos de mata-mata, tanto da Champions League quanto da FA Cup. Lembrando que o supercomputador da Opta Analyst aponta o Manchester City como principal postulante à conquista do título inglês. Conforme você pode acompanhar aí na tela, simulando cada um dos jogos de Manchester City, Liverpool e Arsenal até o final da temporada milhares de vezes para calcular uma média de seus previstos desfechos, a máquina destaca o Manchester City com 52% de chances de erguer o caneco da Premier League, mediante 35% de chances do Liverpool e 13% do Arsenal. Portanto, por mais difícil que o calendário do Manchester City possa vir a ser, o domínio do rolo compressor de Pep Guardiola, 5 vezes campeão da Premier League nas últimas 6 temporadas, ainda fala mais alto no futebol inglês. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!